Olá! Hoje a gente vai falar de um nervo exposto no orçamento público, que é o gasto com o pessoal. Sabe aquela história? Quem pode contratar e aumento pode dar quando? E se o governo gasta mais do que devia com o servidor? Vamos então desvendar como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF, tenta botar ordem nisso, buscando um equilíbrio, entre os direitos dos servidores e a saúde das contas públicas. Vamos usar a própria lei para guiar a nossa conversa. Para começar, me parece que a LRF não brinca em serviço. Que tipo de coisa ligada pessoal pode ser simplesmente anulada? Tipo, não valer nada. Exato, a lei é bem rigorosa nisso aí. Um ato que aumenta a despesa com o pessoal, ele pode ser considerado nulo, sim, se faltarem coisas básicas, sabe? Tipo a estimativa do impacto no orçamento, ou não mostrar de onde vai sair o dinheiro para pagar, como dizem os artigos 16 e 17 da LRF. Também é nulo se desrespeitar o limite para gasto com inativos, aposentados e pensionistas, ou as regras da Constituição sobre salário, essas coisas. Isso está lá no artigo 21. Mas o que chama muita atenção mesmo é uma restrição de tempo. Restrição de tempo. Como assim? Olha, nos últimos 180 dias do mandato de um prefeito, governador, presidente, é proibido fazer qualquer coisa que aumente a despesa com o pessoal. Pensa assim, criar cargo novo, dar aumento, até chamar concursado que vai gerar mais custo. Nossa, 6 meses antes da eleição, basicamente. Isso, a ideia é muito clara. Evitar que o gestor que está saindo deixe uma, digamos, bomba fiscal para o próximo. Mas mesmo que ele vá ser reeleito, a regra vale. É para proteger o orçamento futuro, sabe? Entendi. É um freio bem forte mesmo no finalzinho do mandato. Mas e fora desse período crítico, como é que se controla no dia a dia, para não chegar nesse ponto de estourar o limite? Ah, sim. O controle é constante. A verificação é feita a cada 4 meses, o que a gente chama de quadrimestre. Quadrimestre, certo, exato. Aí, se a despesa total com o pessoal de um órgão ou de um poder, tipo judiciário, legislativo, se passar de 95% do limite máximo que a lei permite para ele, acende um alerta. Um sinal amarelo, então. E o que acontece quando esse alerta acende? O que fica proibido? Bom, aí já começam as restrições. O órgão fica impedido de, por exemplo, dar aumento ou reajuste, salvo se for algo que já estava previsto em lei ou veio de decisão judicial, né? Ok. Não pode criar cargo novo, nem alterar carreira de servidor se isso gerar mais despesa. E contratar gente nova. Também não pode. A única exceção é para repor quem se aposentou ou faleceu em áreas-chave. Saúde, educação e segurança. Saúde, educação, segurança, áreas essenciais, faz sentido. Exato. Até hora extra fica restrita. São medidas, assim, para segurar o gasto mesmo, para evitar que a situação piore e o limite seja realmente ultrapassado. O artigo 22 detalha isso bem. É uma fase de contenção, então. Mas e se mesmo com esse alerta o limite máximo for estourado? Aí a coisa fica séria de verdade, né? Fica bem sério. Se o limite for ultrapassado, o governo tem 2 quadrimestres para cortar o excesso, 8 meses no total. E não pode empurrar com a barriga, não. Pelo menos 1/3 desse excesso tem que ser eliminado já nos primeiros 4 meses. Nossa, tem que agir rápido. E como se corta isso na prática? A própria Constituição dá o caminho, lá no artigo 169. Primeiro, cortar gasto com cargo comissionado. Aquelas funções de confiança, sabe? Se não for suficiente, tem que exonerar servidor que ainda não é estável. E se mesmo assim não resolver, em último caso, a Constituição permite até a exoneração de servidor estável. É uma medida drástica, claro. Imagino. E se não conseguir cortar no prazo? Quais são as consequências, as sanções? Aí as sanções são pesadas e afetam o governo como um todo, seja município, estado ou a União. Primeiro, o ente público para de receber transferências voluntárias. Aquele dinheiro que vem de outro governo, mas não é obrigatório. Exatamente. Verbas importantes para projetos, investimentos. Além disso, não consegue mais garantia de outros entes para pegar empréstimo. E pior, fica proibido de contratar novos empréstimos, novas operações de crédito, salvo algumas exceções muito específicas. Isso pode engessar a administração. Nossa, o impacto financeiro brutal. E tem alguma situação que acelera essas sanções? Tem sim. Se esse estouro do limite acontecer logo no primeiro quadrimestre do último ano de mandato do governante, aí não tem espera.
As sanções são aplicadas imediatamente. É para evitar justamente a maquiagem de contas no fim da gestão. Entendi. Ah, e tem uma exceção interessante para municípios pequenos que sofrem quedas muito grandes de receita, tipo mais de 10%. Por exemplo, se a União corta repasses do FPM por causa de isenções fiscais, ou se cai muito a receita de royalties de petróleo, por exemplo. Uma válvula de escape para situações inesperadas. Mas tem condição. Essa exceção só vale se o município já não estava gastando demais com o pessoal no ano anterior, sabe? Não pode ser uma desculpa para quem já estava descontrolado. Ok, ficou claro o controle sobre a folha de pagamento direta. Mas os gastos públicos com pessoas não são só salários, certo? Tem aposentadorias, pensões, benefícios. Como a LRF trata a Seguridade Social? A lógica é a mesma, a da responsabilidade. O artigo 24 da LRF basicamente diz o seguinte: nenhum benefício da Seguridade, seja previdência, saúde ou assistência social, pode ser criado ou aumentado sem dizer de onde vai sair o dinheiro para pagar aquilo para sempre. Tem que indicar a fonte de custeio. Ah, a famosa fonte de custeio. Isso vale para todo mundo. Para todo mundo. Tanto para a população em geral, quanto para os regimes específicos de servidores públicos e militares. A regra é geral. Mas, olha, tem exceções importantes que dispensam essa necessidade de compensar o aumento do gasto. Por exemplo, conceder um benefício para alguém que já cumpriu todos os requisitos legais para receber. Isso não é criar despesa nova, é cumprir a lei, né? Certo. Também não precisa de compensação para simplesmente aumentar o número de pessoas atendidas por um serviço que já existe ou para reajustar o valor de um benefício só para manter o poder de compra, corrigido pela inflação. Entendi. Então, resumindo tudo isso, a LRF age quase como um cinto de segurança fiscal bem apertado, né? Principalmente para os gastos com o pessoal e os benefícios sociais. Ela força uma disciplina para evitar que as contas saiam do controle, especialmente perto de eleição. Exatamente. Se a gente olhar o quadro completo, a lei cria um dilema constante para os gestores públicos. Ou eles mantêm essa disciplina fiscal rigorosa, o que às vezes significa adiar demandas importantes da sociedade ou dos próprios servidores. Ou então Eles arriscam sofrer sanções, que podem, como a gente viu, praticamente paralisar a administração pública. É um mecanismo que força o planejamento, a transparência e obriga a fazer escolhas difíceis, pensando no longo prazo, na sustentabilidade fiscal. fica então a reflexão, né? Como é que a gente equilibra esse controle fiscal tão rigoroso que a LRF exige com as demandas que são legítimas da sociedade por serviços públicos melhores e com a necessidade de valorizar quem trabalha no setor público. É uma balança difícil. Bom, por hoje é isso. Curtiu essa nossa análise? Então não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com quem também quer entender melhor como o nosso dinheiro público é administrado. Até a próxima!